E você sabe, nasce uma mulher, nasce uma culpa. Essa frase muito popular resiste ao tempo e mesmo com tantas conquistas femininas, ela segue atual, infelizmente. É sempre aquela culpa por precisar corresponder às expectativas de algo ou de alguém, seja da família, seja dos filhos, seja do marido, seja no ambiente profissional, no mercado de trabalho, seja da sociedade de um modo geral. A gente sempre precisa dar satisfação para algo, para alguém. Mas o que fazer, gente, quando nós constatamos que quanto mais buscamos caber, mais distantes ficamos de nós mesmas? Pesquisas recentes, inclusive, revelam que quase metade das mulheres brasileiras já tem diagnóstico de ansiedade e de depressão. Mas o que esses dados são incapazes de mostrar é em que momento tantas cobranças e tantas demandas passam a impactar a nossa saúde, a nossa alegria de viver. É o assunto da nossa sessão de terapia dessa quarta-feira. E é para falar sobre esse assunto que eu recebo hoje, com muita alegria, muita honra, a psicóloga Shirlene Soares. Já está aqui comigo no estúdio do Magazine. Boa tarde para você, meu amor. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Nay. Shirlene Soares, eu sei que é um assunto que você domina muito, essa questão das mulheres quando se sentem sobrecarregadas. E o pior, muitas sequer se dão conta. Agora, por que elas ficam muitas vezes assintomáticas para essas situações? Então, Nay, a gente vem, quando a gente busca a história ali, a gente vai ver que as mulheres são treinadas socialmente para dar conta de tudo, né? Então, socialmente, elas crescem com essa sobrecarga de achar que elas precisam funcionar como mãe, como esposa, agora como profissionais. Há um tempo atrás, a mulher não era tão cobrada profissionalmente. Mas hoje, ela é muito cobrada profissionalmente, mas ela não deixou de ser cobrada dentro de casa. Então, a mulher de antigamente, ela cuidava da casa e seguia o fluxo ali. Muitas vezes não realizava seus sonhos profissionais, mas ela tinha uma área para cuidar. Agora ela precisa cuidar da casa, porque mesmo trabalhando fora, ela tendo secretária em casa, ela faz a gestão de tudo, né? Precisa dar conta da família, precisa ser essa maestra ali onde tudo tem que funcionar. E ela precisa ainda estar linda, né? Então, assim, imagina como é que essas mulheres ficam hoje demandadas emocionalmente nos dias atuais, nesse estilo de vida moderno, com 1000 coisas. Então, realmente esse é um tema que a gente tem que falar muito, para que as próprias mulheres entendam que está tudo bem sair desse lugar de querer dar conta de tudo, né? Você acredita que quando as mulheres elas passam a reconhecer isso, também vem o medo de serem julgadas de outra forma? Sim. Então você não é tão forte quanto você parece. E ser forte, né, nunca foi sobre segurar tudo. Porque quanto mais elas se cobram, quanto mais elas se colocam nesse lugar de fazer tudo, mais elas adoecem, como a pesquisa mostra. Depressão, ansiedade, e menos elas são capazes de estar inteiras para filho, marido, para quem elas amam. Então, essa ideia de que ser forte é dar conta de tudo é um mito, né, Nay? Isso não é algo que a gente pode levar como verdade. É o primeiro ponto que as mulheres precisam olhar para isso e falar, gente, eu preciso mudar aqui a forma de pensar, né? Porque ser forte mesmo é fazer o que você consegue fazer e ter coragem para dizer quando você não dá conta. Dizer, isso aqui eu não dou conta de fazer, né? E dividir também. É muito importante que ela se perceba dentro desse ambiente, dividindo tarefas. Está tudo bem a gente dividir, né? E é muito importante que a Shirlene está trazendo aqui para a gente, porque estudando sobre esse assunto, e também sou mulher e também às vezes me sinto dessa forma, é o que a gente percebe, que muitas mulheres não se dão conta. Elas identificam, puxa, eu me sinto dessa forma. Mas quais são então esses sinais que já estão te mostrando que você precisa prestar atenção na tua saúde mental, na tua saúde física? Olha só, os sinais dessa sobrecarga emocional, ansiedade, irritabilidade, ou seja, nem sempre aquela irritabilidade
personalidade. Ai, ô mulher estressada, meu Deus do céu. Cansaço constante, dificuldades para dormir. Olha aí, mulher, que você tem dificuldade para dormir. Falta de concentração e de motivação e sensação de culpa por não dar conta de tudo. Essa da culpa me pegou muito. Me pegou muito porque a mulher se sente culpada o tempo inteiro. Não só aquela mulher que trabalha fora e tem a vida em casa, mas também as donas de casa. Sim. Elas também têm uma série de atividades e elas também estão se culpando de alguma forma. E tem muitas mulheres, Nai, que estão gabaritando isso aí, elas apresentam todos os sintomas, né? Olha só. Então a gente precisa olhar, inclusive para a irritabilidade, como algo sintomático, porque a irritabilidade é um sintoma do humor deprimido. E o problema maior é que as mulheres elas acabam normalizando, elas naturalizam o que não é natural. E aí elas começam a achar que o cansaço exagerado é só o cansaço, quando muitas vezes já é uma exaustão emocional sintomática mesmo, dentro de um quadro de humor deprimido e outras coisas que podem estar surgindo no meio de tudo isso. Mas elas começam a achar que está tudo bem, que aquilo é normal e elas seguem o fluxo, seguem a vida dessa maneira e quando elas procuram ajuda, muitas vezes elas já estão muito, muito mal emocionalmente. Shirlene, essa irritabilidade que você falou, essa irritabilidade, esse cansaço extremo, muitas vezes a gente até confunde esse cansaço porque a mulher faz muito, trabalha muito, dirige, encara trânsito, vai para a parada de ônibus. Mas quando é que a gente precisa se dar conta ou perceber que esse cansaço não está normal? Porque já falaram de muita coisa, né? São os teus hormônios. Acho que você precisa dormir no fim de semana, esquecer um pouco do trabalho, dos filhos. Mas quando já é um cansaço que está indicando, opa, já é um problema maior. Nai, se você dormiu a noite inteira e acorda cansada, já é um sinal de alerta. Olha aí, Se chegou o final de semana, você até descansou um pouco mais e chega na segunda-feira esgotada, tem algo errado. Porque cansaço é o que a gente sente no final de um dia, depois de fazer várias coisas, vai dormir, o corpo se recupera e no dia seguinte você está inteira para fazer o que você precisa fazer. Se amanheceu, depois de uma noite de sono, amanheceu e você sente como se você não tivesse dormido nada, opa, tem algo errado, né? O corpo já está dizendo, olha, não está sendo suficiente. Essas 8 horas aqui de sono, 7, 8 horas, não estão sendo suficientes para eu me recuperar. Ou seja, tem um acúmulo de várias situações acontecendo e ela negligenciando, jogando para debaixo do tapete. E quando ela vai ver, isso já está muito além, sabe? Não é um assunto novo. Não. A gente sabe. Não é um assunto que, mas a gente tem a impressão de que nunca vai acontecer com a gente ou com alguém perto da gente. Parece que todo mundo dá conta, né? E hoje parece que a sociedade quer uma mulher maravilha, uma mulher que realmente dê conta de tudo e ao final ainda esteja linda e maravilhosa. Você acha que essa questão da vaidade também é impactada, de certa forma? Total, né, Nai? Principalmente como as mulheres se sentem cobradas quando elas vão para redes sociais. Porque elas acham que está tudo bem com a vida da colega. Porque na rede social a gente vai colocar a parte mais bonita da nossa vida, né? E ela pensa assim, gente, só eu que estou me sentindo assim. A minha amiga não está se sentindo assim. E na verdade a amiga muitas vezes está numa demanda às vezes até maior do que a dela, mas faz o recorte ali, posta a foto bonita e segue, e ela olha e fala, não, é eu que não estou bem. Então, essa autocobrança assim que a mulher faz por si só, sem precisar de ninguém, isso é um dos principais problemas, né? Porque quando elas dizem, não, porque o outro, porque na minha família sou eu que faço tudo, eu que dou conta de tudo, muitas vezes você pergunta para ela, mas quem te colocou nesse lugar, né? Por que você está aí? Alguém pede para você ficar aí? Não, aí ela vai pensar, vai olhar ali e vai falar, cara, muitas vezes é a mulher que vai para esse lugar, ninguém pediu para ela ir para lá. Aí às vezes ela ainda fica chateada, porque ela acha que o outro tem que entender que ela está sobrecarregada. Então quando ela começa a comunicar, fica mais fácil. Então a gente tem que estimular, e eu faço muito isso dentro do programa de mulheres que eu trabalho, não para que elas se sintam, sabe, reativas e questionadoras, mas que elas entendam que elas podem falar de como elas se sentem e organizar a rotina e demanda e planejamento familiar para que fique leve para todo mundo, né? Tem a questão cultural, Shirlene, também, né? Tem a questão cultural, a mulher, ela buscou muito esse lugar.
esse lugar, sair um pouco de casa, ser também reconhecida no trabalho. A cobrança em cima da mulher é tamanha, não só das pessoas ao redor, mas esse olhar sobre ela mesmo. Eu preciso dar certo, os meus filhos precisam dar certo, meu trabalho preciso fazer sucesso no trabalho. Mas por que você acredita que a mulher ela não consegue se enxergar dessa forma? Ela demora um tempo para entender que ela precisa reconhecer o limite dela, dizer que, olha, isso aqui já não é mais saudável, as pessoas precisam me ajudar, porque pedir ajuda, as pessoas, de modo geral, têm dificuldade de pedir ajuda. Sim, e que muitas vezes o outro vai fazer sim, ele só precisa saber que você precisa do apoio dele ali. Muitas vezes ele acha que você está funcionando e você nem quer que ele vá lá. Então, pedir ajuda é algo que tem que ser treinado, praticado cada vez mais. Mas, Nai, quando você pergunta assim, por que as mulheres ficam nesse lugar? Por que elas se sentem assim obrigadas a fazerem isso? Primeiro, pela nossa biologia, né? Quando a gente vai para o ciclo menstrual, para a parte hormonal, a mulher, ela é mais sensível, ela é mais emotiva, ela é mais emocional. Então, quando se trata de demandas emocionais, do filho se desenvolvendo, do que o filho está sentindo, do que o filho está aprendendo, às vezes o marido não está se ligando mesmo. Ele nem prestou atenção naquilo, mas a mulher, ela está ali com o olhar dela radar, 360, né? Mas tudo bem a gente dizer para o outro, ei, tu não está vendo isso, mas isso aqui é importante, vamos fazer juntos? Então, é esse treino, não é querer que o outro funcione como ela funciona, mas é dizer para o outro, olha, eu identifiquei isso e vamos dividir aqui e vamos organizar isso que vai dar tudo certo. Então, a mulher ela é mais dinâmica mesmo, ela consegue enxergar mais, mas não é por isso que ela tem que fazer mais, sabe? Mas as redes sociais também, elas normalizam muito essa questão de produtividade, né? Essa produtividade que é até meio tóxica também. Não é que você não vai fazer nada, não é isso. Mas essa cobrança parece que a mulher já é cobrada de alguma forma. Ainda vem com todo mundo trabalhando pra caramba na rede social, aí você fica lascou-se, não é não? Sim, o legal é que hoje eu vejo o pessoal fazendo um caminho de volta, né, Nai? Já promovendo esse tempo de autocuidado, já promovendo esse tempo livre, promovendo um estar mais com a família. Por mais que ainda não seja uma realidade, a gente sabe que ainda não é uma realidade, as pessoas continuam num ritmo frenético, mas elas começam a olhar e dizer, nossa, isso é importante. E elas começam a falar sobre isso. Então, eu sou muito confiante de que uma hora todo mundo vai fazer o caminho de volta e vai buscar esse equilíbrio que está faltando nos dias atuais, né? Eu vou já entrar nessa situação aí do quais são esses caminhos de volta, que a Shirlene pode até pontuar um pouco mais pra gente. Mas você falando sobre essas mulheres que buscam esse caminho de volta, me lembra o seguinte, geralmente quando as mulheres buscam ajuda, Shirlene, por toda a tua experiência, você avalia que tem muita relação com o passado, com traumas passados, cobranças, a forma da criação dessa mulher também, tem ali uma parcela de culpa? Sempre vai ter, né, Nai? A nossa história, ela começa na barriga da mãe, né? Então, as primeiras emoções, elas são registradas na nossa vida intrauterina. Então, se a gente se sentiu rejeitado pela mãe, se a gente sentiu o nervosismo da mãe em alguma situação que a mãe estava vivendo, todas essas emoções são registradas na barriga. E aí, quando a gente começa a crescer, tudo está contando para o nosso caderninho. Então, todas as experiências emocionais, elas contam. O que a gente precisa é não ficar preso ao passado. Olhar para o passado e falar, gente, eu me sinto assim, mas me sentir assim não é bom. O que eu posso fazer para melhorar? E aí é a hora de buscar ajuda. Sim. Porque a gente precisa encontrar um jeito mais leve de viver, né? Eu gosto muito de falar que a gente precisa viver a vida valiosa, que é uma vida que vale a pena ser vivida. E essa vida, ela não vai chegar assim pelo outro, sabe? A gente não vai chegar no Carrefour ou no DB e vai dizer, eu vou comprar essa vida hoje. Não existe. Essa vida, ela precisa ser construída. E ela precisa ser construída com todo mundo que está à nossa volta. Com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, mas é a gente que é responsável pela nossa vida. Então, a gente não pode querer que o outro melhore a nossa vida quando a gente não está ali no protagonismo da nossa vida, dizendo para o outro, isso aqui está apertando, né? Esse sapato aqui não deu no meu pé, doeu. Então, é a gente que precisa dizer. Você precisa mudar primeiramente, né? Você precisa se reconhecer nisso. Quais são esses caminhos, Shirlene? Alguns desses caminhos
para ajudar, inclusive, você, mulher, que está nos assistindo, está se identificando com o que a Shirlene está trazendo para a gente, está se sentindo sobrecarregada, cansada, está se sentindo triste, ansiosa. Olha aí o que você pode fazer para começar a sair desse buraco. É aprender a dizer não. Isso é difícil, muito difícil, né, Shirlene? Aprender a dizer não, dividir responsabilidades, reservar um tempo ali só para você, buscar apoio quando necessário. Reservar um tempo para você. A mulher, ela está sempre se dividindo e está prestando atenção em algo que Sim, não é ela. Sim. Ela é muito... Não, a gente não pode dizer que são todas as mulheres, 100%, porque toda regra tem exceção, né? Sim. Mas a grande maioria das mulheres, elas são muito dinâmicas e elas dão conta, sim, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas não é porque elas dão conta que isso é saudável. Então, por muito tempo, se acreditou que o ser multitarefas tirava até piada, era piada feminina, né? Ah, homem não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e mulher consegue. Mas eu não quero. Não tem nada de saudável nisso. Quero. Não tem nada de saudável nisso. Deixa, vai fazendo. Faz você. Eu não. Não é não, gente? Então, uma coisa de cada vez, né? Então, o caminho de volta, Nay, é fazer uma coisa de cada vez. É entender que quando o marido, ou o colega de trabalho, ou quando a mãe, ou quando o filho fazem algo dentro daquele contexto, eles não estão ajudando essa mulher, eles estão fazendo a parte deles. Porque eu costumo dizer que numa família ou numa empresa, todo mundo tem a sua parte, é uma comunidade ali. Então, quando eu vou lá e faço a minha parte, eu não estou fazendo para o outro, eu estou fazendo a minha parte. Então, essa história de mulher dizer, ai, meu marido tem que me ajudar ou meu filho tem que me ajudar. Não, meu filho tem que fazer a parte dele, né? E meu marido tem que fazer a parte dele. E todo mundo fazendo sua parte fica leve para todo mundo. Os papéis têm que ficar muito claros nessa dinâmica familiar. Total, então. E bem conversado, né? Conversado com gentileza, não com briga. Mas aí vem aquela questão do como colocar esse limite. Porque a gente sabe, né? A mulher sabe, de modo geral. Beleza, eu sei que eu preciso reservar um tempo para mim, eu preciso aprender a dizer não, preciso colocar esse limite. Mas como fazer isso? Shirlene, o que você traz pra gente? Cada pessoa, claro, é uma história, cada pessoa é um universo, mas de um modo geral, o que funciona? O que funciona, primeiro ponto, é essa mulher estar conectada com ela mesma, sabe, Nayandra? Eu costumo dizer assim, e até criei uma metodologia para trabalhar com mulheres, que o primeiro ponto é essa mulher se reconectar com ela. Depois ela ressignificar isso que você fala do passado, essas dores, essas emoções, ela precisa ressignificar, porque o que aconteceu lá atrás não pode estar impactando o presente dela hoje, sabe? Pode até fazer parte como aprendizado, mas não como reatividade, ela ficar respondendo, ficar sendo reativa em cima daquilo que já passou. E aí depois ela precisa se reposicionar. Esse reposicionamento dela é realmente se colocar de uma forma gentil, mas respeitosa, onde todos consigam ver qual é o limite dela, até onde ela pode ir, até onde o outro pode ir com ela. E aí, quarto ponto dessa metodologia é o reverberar. A voz dessa mulher precisa ser alcançada. E isso não com reatividade de novo, não com briga, não com grosseria, mas com muita gentileza ela precisa trazer com clareza o que ela quer comunicar. E aí, para fechar, essa mulher renasce na própria essência dela e aí ela é uma mulher saudável. Se ela é uma mulher saudável, ela vai ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma amiga melhor, uma funcionária melhor e vai ter dias de cansaço sim, mas não de exaustão emocional. Porque dias de cansaço todas nós temos, mas exaustão emocional é quando a gente está perdida, quando a gente está rodando pela vida sem saber para onde a gente vai. E esse autoconhecimento ajuda Total. a saber exatamente para onde você ir, como se posicionar. Então, por isso que você fala sobre essa reconexão. Isso. Então, a gente precisa ser a mulher precisa se imaginar assim, ela é um barquinho, um veleiro ali, mas ela tem bússola, né? Porque se ela não tiver bússola, ela não sabe para onde vai. Qualquer lugar que ela ancorar, deu. E não é isso, a vida não pode ser assim, né? A gente precisa buscar felicidade nessa vida, né? Nossa vida é tão curta. Sim. Então, procurar, se tem algo apertando, gente, se o sapato está apertando, procura ajuda. Não tenha vergonha disso não. E não esperar o balde encher, né? Para transbordar e brigar. Porque é o que acontece, as mulheres elas suportam, aguentam e quando já não dá mais, elas explodem. E quando elas explodem, elas acabam
ficando no lugar de culpadas, sabe? Aí sim, Aí vem a culpa. Você é desequilibrado, você briga muito, você reclama muito, porque aí ela acaba perdendo a razão dela, porque ela acaba estourando, explodindo, aí é fácil colocarem ela no lugar de estressada. Mas se ela vem trabalhando com leveza e com clareza, ela não precisa ir para esse lugar, Não sabe? precisa estar nesse papel, né? Fazer esse papel. Existem outros papéis, ou melhor, o seu papel. E é você conhecer exatamente esse papel, saber exatamente quem você é, quem nós somos. Eu adorei, infelizmente, a nossa conversa é curta, né? O nosso tempo é muito pequeno, mas eu adorei conversar com você, Shirlene, mais uma vez, sempre trazendo informações esclarecedoras. Tenho certeza que chegou para alguém aí do outro lado. Agora, onde a gente encontra a Shirlene Soares? Então, meu Instagram, Shirlene Soares, eu falo muito sobre esse posicionamento de mulheres que buscam esse equilíbrio emocional. E no Instagram também do meu instituto, Instituto Ter Mais, onde a gente trabalha em equipe também, toda a família, né? Então, Shirlene Soares e Instituto Ter Mais são lugares onde você pode me encontrar e encontrar ali tudo que a gente vem fazendo, principalmente nesse trabalho com mulheres. E reconhecer que você está precisando de ajuda, porque nem todas querem reconhecer não, né, não, Shirlene? Sim. Essa força aí, tem que olhar essa força de fato de onde ela está vindo. Obrigada, mais uma vez, muito obrigada, um excelente trabalho para você. Obrigada por tudo que você compartilha com a gente, é sempre muito enriquecedor. De verdade. Obrigada mais uma vez. Shirlene Soares aqui comigo na nossa sessão de terapia, falando sobre essa sobrecarga emocional que todas nós mulheres enfrentamos em algum momento da nossa vida. Quer acompanhar mais conteúdos de moda, beleza, informação, receitas e tudo que rola aqui no seu Magazine? Então se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!